Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé nessa noite? Quem puder, claro. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por Ele ter nos permitido estar mais um dia na casa dEle, na presença dEle, junto com os nossos irmãos. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que vivemos hoje, por tudo que nos aconteceu, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, obrigada, Deus, pela sua presença em nossa vida, porque o que seríamos de nós se não fosse a sua presença? Senhor, que nossos corações nessa noite estejam abertos, disponíveis a te adorar, a te desejar, a clamar por ti nessa noite, Pai. Que hoje não seja apenas um culto de quinta-feira, mas que seja o culto das nossas vidas. Não sabemos o que nos espera daqui a 1 minuto, daqui a 5, ou até mesmo amanhã. Então, que nós possamos te cultuar nessa noite, com todo o nosso querer, desejo, vontade, que nós possamos te louvar e engrandecer o teu nome nessa noite, Pai. É o que eu te oro, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Hebreus 11, 1. Eu confesso que há 1 mês atrás o Senhor veio ministrando na minha vida um versículo que não era esse, e 2 louvores, um deles. Um vai tocar, o outro não vai tocar mais, porque Deus hoje fez tudo diferente, porque Ele é que comanda, certo? E eu vim me deixando ser ministrada pelo versículo que Ele havia ministrado no meu coração. Mas quando foi 2 dias atrás, eu orei, porque a gente precisa estar na dependência dEle, precisamos entender que quem nos guia é Ele. Então eu pedi confirmação sobre o que Ele já tinha ministrado na minha vida. Eu falei, Senhor, confirma, só para saber a direção realmente correta, que não é nada da minha cabeça, que não é nada do meu pensar. E aí, quando foi hoje, por volta de 2:30 da tarde, Ele começou a ministrar fé no meu coração. Gente, foi algo tão maravilhoso. Eu senti uma paz que excede todo entendimento na hora. E eu falei, Senhor, todos nós precisamos ter fé. Todos nós. Eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite. Pode ser com todos nós, mas pode ser apenas com uma pessoa. E eu falei, obrigada, Senhor, por eu estar sensível e escutar o seu direcionamento. E eu agradeci a Ele por Ele ter dado a direção. Porque, como eu ouço, não é nada sobre mim, é sobre Ele. E a palavra é dEle, né? Então, lá na palavra em Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou ler algo aqui. Eu geralmente fico falando, né, em cima do versículo, mas como foi o próprio Deus que ministrou, eu vou ler exatamente o que Ele ministrou para a vida de cada um de vocês. E está assim, a fé. A fé é a coisa mais linda na vida de uma pessoa. Quando descobrimos a fé, descobrimos também como é lindo crer no Deus que nós escolhemos servir todos os dias. Fé é algo grandioso. Ele nos ensina em tempos difíceis que para Deus nada é possível. Ele mesmo ensina para nós que para Ele nada é impossível. Olha que cuidado. E que podemos sim desfrutar das misericórdias e da bondade de um Deus justo. Pode até se levantar
inúmeras guerras espirituais ou físicas contra a nossa vida. Mas quando temos fé e sabemos que temos um Deus ao nosso lado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tudo fica mais... É leve mesmo, ele troca o jugo, ele troca o fardo. Então fica mais fácil de você conseguir suportar aquilo que te sobrevém. Nem tudo iremos compreender no dia de hoje. E é verdade, não é? Tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, com os nossos amigos, e a gente se pergunta, por que Deus? Por quê? E a gente, na maioria das vezes, não vai entender realmente, porque somos limitados. No nosso eu, a gente vai questionar primeiro, para depois entender. Mas cada coisa que acontece tem um propósito. E é fruto das nossas escolhas. Tem coisas que Deus vai nos colocar para passar. Porém, sempre no meio, no fim delas, Ele deixa a gente escolher como aquilo vai terminar. E como temos escolhido hoje? Que escolhas nós temos feito? O que temos plantado para colher mais tarde? Porque, como eu disse, Ele é misericordioso e bondoso, mas, além de tudo, Ele é justo. Então, Ele está segundo aquilo que você decidiu escolher. Ele não vai escolher por você. Deus espera de nós obediência mesmo em tempos difíceis. Por que mesmo em tempos difíceis? Porque, lógico, no tempo fácil, no tempo da bonança, é fácil a gente confiar, é fácil a gente obedecer. Mas quando a gente está passando por alguma adversidade, a primeira coisa que às vezes fraqueja é a nossa fé. É a nossa falta de confiança, é o nosso não conseguir descansar, a ansiedade toma conta, tudo mais tem uma visão muito maior do que aquilo que Deus já depositou em cada um de nós, que é a fé que Ele colocou dentro de nós. Ela tem um poder muito grande quando a gente sabe usar ela. Hoje, Deus pede a cada um de nós para vivermos pela fé que Ele depositou em cada um de nós. Deus não desiste de nós em nenhum instante que seja. E por isso não devemos nos afastar de Deus por causa de nenhuma dificuldade, nem perda, nem tempestade, nem injúria, nem injustiça, seja o que for. Devemos permanecer firmes na fé. E crendo que Deus cuida dos mínimos detalhes. Então tem coisas que vêm sobre a sua vida e você tem que entender que o seu advogado é o Senhor. Na maioria das vezes você não faz nada na força do seu braço. Ele só quer a dependência nele. É isso que ele está falando aqui nessa noite. Dependência. Não escolha fazer aquilo por você mesma. Me chama, clama a mim, fala comigo. Eu vou resolver. Claro que vai ter coisas que a gente consegue resolver, aquilo que está ao nosso alcance. Mas Ele quer relacionamento com a gente, correto? Então a gente precisa desenvolver isso a cada dia. Sabe, eu botei aqui outros versículos e um exemplo, o grão de mostarda. Ele é a menor semente dentre todas que a gente possa conhecer. Mas quando cresce, se torna uma das maiores árvores. Entendeu? Ela não cresce rápido, ela vai crescendo, mas ela tem constância. E ela consegue guardar, como está escrito aqui, ó, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seu ninho em seus ramos. Assim é a fé dentro de nós. Ela começa pequena, mas se você desenvolve, ela fica gigante, ela fica enorme.
a ponto de você conseguir, igual na palavra, deslocar um monte para o outro. Mas isso é crendo que Deus faz por você. Que aprendamos a ser grato, pois isso também se torna um ato de fé em todo o tempo. Murmurar é muito fácil, mas agradecer é poderoso. Sabe, quando a gente às vezes está passando por situações adversas, aí eu vou citar o versículo que ele ministrou há um mês no meu coração, que é o Salmo 121:1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. O que Ele não vai fazer por você? O que? Juntamente com esse versículo, Colossenses 3:12. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quanto mais olhamos as circunstâncias ao nosso redor, a gente não consegue entender a grandeza do Senhor. Que nessa noite, enquanto estiver tocando louvor, você possa entregar todos os seus problemas, tudo aquilo que te aflige nessa noite, entrega no altar do Senhor. Entrega para Ele. Que no devido tempo, ou hoje, quem sabe hoje não é o dia, que Ele vai transformar, que Ele vai tirar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai fazer o sobrenatural que tanto você espera ou procura. Pode ser hoje, mas isso depende de nós. Que tipo de louvor e adoração vamos dar a Ele hoje? Então, quando tocar o louvor, louve com todo o seu fôlego, com o fôlego que Ele te deu hoje pela manhã, para você levantar, respirar e fazer tudo aquilo que você precisa. Eu sei que às vezes o cansaço é grande, você veio do trabalho, mas se você chegou até aqui é porque você quis vir, você quis estar aqui. Então dê o devido louvor a Deus, porque enquanto você louva, quando o nosso pastor bem mesmo diz, que enquanto a gente louva, Deus está agindo a nosso favor. Então louve a Ele. Sandro, libera o louvor, por favor. Seu eterno amor, não seremos
qualquer coisa. Declare agora, igreja. Pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível, igreja. Nada é impossível. Quem coloca obstáculos somos nós. Quem impede o agir somos nós. Então, deixa todas as barreiras cair nessa noite. Amém, igreja? Só louve, só louve. E entrega tudo a Deus nessa noite. Que você saia daqui diferente daquilo que você entrou nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Deus Criador, o Pai das luzes, autor de mistérios, nós te adoramos. O Deus da cura, o Pai da esperança, autor da paz, nós te adoramos. Espera aí, igreja. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Canta isso, igreja. Eu não viverei pelo que vejo. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz
Você crê nisso? Aleluia. Em ti, muralhas caem. Tá caindo por terra agora. Aleluia. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo a sombra da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Não temas sombras, não temas sombras da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti Não há limites. eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia. Você entende isso, igreja? Quando você clama, Ele clama por você. E quando Ele clama, o inferno treme quando ouve a voz do Senhor. Então nada é demasiadamente difícil para Deus. Nada. Igreja, Deus quer que a nossa fé seja algo tão grande. Que a gente não veja a circunstância, que a gente não olhe para nada. Só olhe para Ele, igreja. Somente para Ele. É tão lindo ver o cuidado de Deus com a sua igreja. Ele podia trazer inúmeras palavras aqui hoje. Mas Ele quis ministrar fé no seu coração nessa noite. Ele quis ministrar que você tem um Pai que cuida de você. Que jamais te deixa sem nada. Ele supre as suas necessidades. Ele provém aquilo que você precisa na hora que você precisa. Na medida que você precisa. Eu fico, cada dia que eu leio e sou ministrada por Deus, eu fico maravilhada com o cuidado dEle. Ele não desiste de nós, igreja, nem por um segundo. Nem por um segundo. Mas a gente desiste dEle tão fácil. Tão fácil. É no piscar de olhos. Não deixa que nada afaste você, que nada mine a sua fé. Pelo contrário, eu sei que é difícil falar que é fácil, mas é na prática que você vai ficando cada vez melhor. Então, quando vir alguma coisa, vai orar. Fala, seja você com Ele. Ele não quer palavra bonita, Ele quer sua sinceridade. Ele não quer um texto enorme, Ele quer, às vezes, uma palavra. Ou até um choro. Aquilo que você pode dar a Ele, dê, mas dê com qualidade. E isso não é sobre só devocional, não. Às vezes é aquele momento que a gente nem consegue, às vezes. Mas Ele está em todo o tempo conosco, Ele está do nosso lado, Ele só espera a gente chegar a Ele. É só isso. Aumente a sua fé a partir de hoje. Que nós possamos aumentar a nossa fé.
Que nós, a cada dia, possamos olhar para Deus e não para circunstâncias. Se a gente olhar para elas, é para a gente aprender e crescer. E sair delas vitoriosos. Amém? A gente vai entrar agora no período de dízimos e ofertas. Eu vou pedir para vocês abrir em 2 Reis 4. Do 2 até o 7. Eu vou ler aqui. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Preste atenção na leitura. Ele pergunta para a moça aqui, para a mulher aqui, o que ela tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então diz Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ele foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Pode trazer, Beth. Aí você pode estar se perguntando: a Ju trouxe uma palavra da mulher, da viúva, né? O que tem a ver isso com a oferta? Tem tudo a ver. Aquela mulher, ela só tinha uma vasilha, uma botija de azeite, em outras versões. Era o que ela tinha. Deus trabalhou em cima do que ela tinha, não sobre o que ela poderia ter. É diferente. Nessa noite, isso não é sobre azeite, mas o quanto você tem de fé dentro de você, para Deus fazer transbordar o que Ele tem sobre a sua vida. Dê com alegria e Ele recompensará. Então você entende que às vezes você não tem o dinheiro todo que você queria ter para dizimar ou ofertar nessa noite. Mas se você tem R$1 e você está com o coração disponível para ofertar esse R$1, o que Deus não pode fazer com esse R$1? Ju, eu não tenho nada, nem R$1 eu tenho. Mas você tem a sua vida, você tem a sua adoração, você tem o que tem de mais valor, que é a sua vida, para ofertar aqui no altar do Senhor nessa noite. Oferte. Oferte a sua vida. O que Ele pode fazer através da sua vida? Nem você pode ver, nem você pode saber, porque é só Ele que faz, não é? Então, que você venha hoje com alegria e crendo que o que você depositou, seja o que for, Ele vai recompensar você no tempo devido. Amém? Então, pode trazer a oferta, por favor. E os dízimos. Amém. Pastora Carla, vem orar pelas ofertas, por favor. Amém. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, queremos te apresentar agora, Senhor, esses dízimos e essas ofertas. Pai, no nome de Jesus, receba, Senhor,
Abençoa, Senhor, em dobro, Pai. No nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, pela sua benevolência, pelo seu escape, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa casa, Pai. Muito obrigada, Senhor. Assim, Senhor, nós abençoamos também aqueles que puderam ofertar, Senhor, seja com seus filhos, Pai amado, Pai querido. Capacita eles cada vez mais, Pai, com o coração do ofertante e doador, Senhor. E aqueles que nessa noite não puderam trazer sua oferta, Senhor, nós pedimos a sua provisão, Pai. E assim, Pai, nós entregamos tudo que foi feito, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Acho que os anúncios dessa semana é EBD, né, pastor? Vai ter discipulado dos homens às 7 horas no sábado. Então você que é homem, esteja aqui presente para ser ministrado, né, para crescer cada dia mais, né, junto com o pastor Braga, tá bom? E domingo, 9 horas da manhã, EBD. E à noite, culto, 6 horas da noite. Amém? Vem, pregadora da noite. Júlia. Vamos ficar de pé para estar orando pela vida da Júlia? Pai querido, Pai amado, aqui está a sua serva, Senhor, a Júlia, diaconisa Júlia. Que o Senhor hoje, Pai, fale poderosamente através da vida dela. Que os corações aqui nesta noite estejam atentos à sua mensagem. Que os corações sejam quebrantados. E que a tua palavra seja como uma semente, mas que o solo deles sejam férteis. Senhor, abençoa ela 100 vezes mais. Seja com a tua filha nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Deus é lindo e maravilhoso, né? Deus é lindo e Ele zela pela sua própria palavra e Ele confirma a sua própria palavra, né? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, sobre confiança e sobre esperança. E aí quando a Ju, né, falou do versículo, né, sobre em Hebreus falando sobre fé, eu falei: Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus perfeito, porque o Senhor fala e o Senhor confirma a sua palavra. E em todo o tempo, né, o Senhor falando através da vida da Ju e confirmando a palavra que Ele já tinha ministrado no meu coração e em mim primeiro, né, porque eu fui ministrada, eu fui amassada, eu fui quebrada pelo Senhor, para depois poder estar aqui ministrando, né, a palavra de Deus para vocês. E antes de entrar de fato aqui na palavra, a gente, na nossa vida, a gente passa por muitas lutas, né? A gente passa por muitas batalhas, né? Algumas lutas e batalhas começam até mesmo na infância, né? Muitas lutas e batalhas já são travadas na infância, são travadas até mesmo no ventre, né? Dependendo do tipo de gestação que uma mãe tem, ali já é travada uma luta, uma batalha. E ao longo da nossa vida, infância, adolescência, juventude, até chegar o tempo, né, do amadurecimento, nós vamos vivendo fases da nossa vida. Em cada fase da nossa vida, a gente passa por uma luta ou por algumas lutas, né? E existem algumas lutas que deixam marcas. Existem algumas lutas, né, ao longo da vida que vai nos carimbando. Seja a luta no físico, seja a luta no emocional, ou seja a luta no espiritual. As lutas que geram marcas, geram mágoas muito grandes.
E muitas dessas mágoas nos acompanham por toda uma vida. Até chegar um tempo da gente encontrar o Senhor. Quer dizer, o tempo do Senhor nos encontrar. E quando o Senhor nos encontra, Ele vai no mais profundo do nosso ser e quer tocar naquela mágoa, naquela marca, naquela ferida que está guardada às vezes há tantos anos, mas que só você e o Senhor sabe, porque era o Senhor que estava lá quando você sofreu essas dores, porque era o Senhor que estava lá quando você sofreu desprezo, era o Senhor que estava lá quando você foi rejeitado, machucado e magoado. E aí você cresceu. E aí você guardou essa dor no lugar mais profundo do seu coração. E você não deixa ninguém entrar. E você não deixa ninguém acessar essa dor. Porque dói. Quem quer que alguém bote o dedo na sua ferida? Ninguém. Aí você mascara a dor. Mas chega um dia que o Senhor vem de encontro a você e fala: hoje é o dia de você deixar eu entrar e curar você. E hoje é o dia de você deixar eu entrar e tirar essa dor. Hoje é o dia de você liberar perdão para quem mais te machucou. Hoje é o dia de você liberar perdão para quem mais te magoou e te entristeceu. Talvez você possa falar assim: Júlia, eu não fui tão magoada, tão machucada assim não, mas eu magoei e eu machuquei. Então hoje é o dia de você receber perdão. Amém? Amém, igreja do Senhor? Deixe o Espírito Santo ministrar sobre o nosso coração nessa noite. Não endureça o seu coração diante da palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui hoje. E Ele quer nos quebrar. Como a palavra de domingo. Ele quer nos quebrar do vaso na mão do olheiro que a pastora Carla trouxe. Não foi o olheiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. E nós precisamos nos quebrar diante de Deus, para que Ele entre com cura, para que Ele entre com transformação, para que Ele entre e faça tudo novo de novo. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho de guerra. E eu não sei qual é a sua guerra, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso se faz presente hoje aqui, para que você possa vencer essa guerra. Feche seus olhos. Pai, em concordância, Senhor, com tudo que já foi falado, em tudo que já foi orado aqui, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, ministra sobre nós nessa noite. Ministra sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Não é sobre mim, Senhor. Não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu sei, mas é sobre o Senhor. É sobre a sua palavra, é sobre a revelação de quem Tu és. E é sobre essa revelação que seremos ministrados nessa noite. Pai, eu te peço que o Senhor repreenda, todo espírito maligno do nosso meio, todo espírito maligno que quer nos impedir de receber a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, tira todo o tapão dos ouvidos, no nome de Jesus. Todas as escamas dos olhos caiam ao chão nessa noite, para que possamos receber a Tua palavra, para que sejamos transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 20. A gente vai ler um cadinho da palavra de Deus hoje. 2 Crônicas 20. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste ou da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Não feche a sua Bíblia, porque a gente ainda vai ler mais um pouquinho. O cenário é: Josafá, o rei de Judá, ele estava diante de uma ameaça muito grande. Para dar um exemplo muito grande, é como se a torcida do Flamengo se juntasse com a torcida do Corinthians e fosse contra a torcida de Nova Iguaçu. Josafá era a torcida de Nova Iguaçu. E vinha esse povo contra eles, né? Vinha essa ameaça contra eles. E Josafá, com certeza, teve medo, né, gente? Com certeza temeu. Quem de nós nunca temeu no dia mau? Quem de nós nunca teve medo diante de uma ameaça muito grande? Quem de nós nunca viveu uma situação que não podia resolver com as suas próprias mãos? Quem de nós nunca passou por isso? E Josafá, entendendo a sua própria limitação, entendendo que não havia poder nele para resolver essa situação, ele se pôs a orar ao Senhor. Ele se colocou diante daquele que pode fazer infinitamente mais além do que sonhamos ou pensamos. A guerra de Josafá era contra os amonitas e os moabitas. Eram parentes próximos que queriam vir contra eles. A sua guerra, eu não sei, pode ser na sua casa, pode ser pela conversão de um filho, pode ser na vida financeira, no casamento, eu não sei qual é a sua guerra. Mas esse Deus poderoso a qual Josafá clamou é o nosso Deus. Amém? Vamos continuar a leitura aqui no 10. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse,
quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. O que Josafá está lembrando a Deus, lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, foi caminhando rumo à terra prometida? Alguns povos foram exilados, destruídos, como o povo de Jericó. Só que esse povo, Deus não permitiu que destruísse. Porque existem inimigos que não são completamente destruídos, porque existem pedras que são colocadas no caminho do povo de Deus, sabe por quê? Para o povo de Deus lembrar que tem Deus. Às vezes o dia mal chega para a gente lembrar que existe um Deus todo-poderoso. E aquele povo que saiu escravo no Egito já vivia na terra prometida. O Senhor já tinha cumprido a sua palavra e eles já habitavam nessa terra. E quando a gente começa a ler a história de Israel, a história de Judá, de tempos em tempos, eles se voltavam contra Deus. Eles esqueciam do seu Deus e voltavam para as velhas práticas de idolatria. Eles adoravam outros deuses. E o Senhor sempre colocava uma pedra, um espinho no caminho do seu povo, para o seu povo lembrar e se voltar contra ele. E só questão de curiosidades, esse povo moabita e amonitas, eles eram descendentes de Ló. Lembra da história que as filhas de Ló embebedaram eles, tiveram relações com eles e cada um teve uns filhos? Então, são os amonitas e os moabitas. E eram esses povos que estavam vindo contra o rei Josafá. Vamos lá, vamos aqui para o 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jazeel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amém? Algumas versões falam, não temas, porque nessa batalha vocês não terão que pelejar. E aí? Como é que está o povo de Deus? Está cada um guerreando a sua guerra no individual, cada um tentando resolver os seus problemas na sua própria força? Ou como é que está o povo de Deus hoje, estabelecido nesse lugar? Você viu que todo o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Todo o povo se reuniu para ouvir a direção do Senhor. Todo o povo se levantou em unidade. Existem guerras, gente, que vocês vão vencer no individual, tá? Existem situações que sou eu e Deus, que é você e Deus. Mas existem guerras que só são vencidas no coletivo. Existem guerras que só são vencidas quando a igreja se reúne. Quando a igreja se une em oração e em jejum. A igreja do Senhor precisa orar e precisa jejuar. Você precisa ter vida com Deus lá no seu secreto, mas a igreja do Senhor precisa se reunir para orar. A igreja do Senhor precisa se reunir para jejuar, porque há poder nisso. Há poder do céu quando a igreja do Senhor se reúne para clamar ao Senhor. Quando a igreja do Senhor se reúne para ouvir a direção do Senhor. O Senhor não para, gente. Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre em movimento. Quem para? Somos nós. Nós paramos, nós desanimamos, nós nos entristecemos, mas o Senhor não para. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre em movimentos e Deus está fazendo algo na terra. Toda vez que eu prego, eu falo isso porque é uma realidade. Deus está fazendo algo poderoso na terra.
E a igreja de Jesus precisa participar desse algo poderoso de Deus na terra. Como é que a igreja participa do algo poderoso que o Senhor está fazendo na terra? Orando, jejuando, se rendendo ao Senhor. Não somente dobrando seu joelho, dobrando seu coração endurecido. Dobrando a sua vida, se rendendo diante do Senhor. É assim que a igreja participa daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo poderoso na terra. A igreja está preparando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus verdadeiro e fiel está voltando para estabelecer o seu reino, para quebrar toda injustiça. E a igreja precisa anunciar isso. E a igreja precisa proclamar isso. Como? Orando. A igreja de Jesus precisa orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. A igreja de Jesus precisa jejuar. A gente precisa se render, se jogar e falar: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a vencer nesse dia mau. O dia está mau, o mundo está mau. A igreja não pode ser um reflexo no mundo. Porque se nós somos luz, a luz ela ilumina em meio às trevas. Essa igreja precisa iluminar a Anchieta. Como, Júlia? Oração. A chave é oração. Oração, jejum, adoração, louvor ao Senhor, rendição ao Senhor, entrega ao Senhor. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui. 16. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Giz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Que exército que bota os levitas na frente para cantar? É o exército do Senhor, porque nós vivemos totalmente na contramão do mundo. Porque nós vivemos totalmente inversa ao que o mundo vive. Aqui a gente já leu sobre vitória? Não. A gente já chegou na parte da vitória de Josafá? Não. Mas antes de chegar na parte da vitória, aquele povo já tinha louvado ao Senhor, porque eles creram na palavra do Senhor.
Diante da palavra do Senhor, eles já se colocaram em rendição, em adoração e em louvor. Eles louvaram antes da batalha, eles louvaram durante a batalha. Porque o louvor e a adoração ao Senhor também é uma arma poderosa. Eles não louvaram porque venceram, eles venceram porque louvaram. Normalmente a gente fala, né? Tipo assim, quando eu for abençoado, eu vou louvar o Senhor. Quando eu receber uma bênção, eu vou fazer um culto de ação de graças. Nada contra não, tá, gente? Eu estou dando um exemplo, que a gente sempre fala assim, não, depois quando eu receber uma bênção, eu vou agradecer. Não, você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Louve e adore ao Senhor diante dessa palavra liberada. Adore ao Senhor antes da bênção, durante a bênção e depois da bênção. Vamos lá. Indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, eles se destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para um lugar onde se avista o deserto e olharam para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Berca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Berca, ou em algumas versões, Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando vitória sobre os seus inimigos. Amém? Convide o Senhor para ir à frente da sua guerra. Convide o Senhor para ir à frente da sua batalha. Você pode falar, Júlia, está tão difícil, porque a minha batalha é uma das batalhas mais difíceis, que é a batalha aqui, ó. A batalha do campo da mente. A nossa mente ela é um campo de batalha. E se a gente não tiver em constante vigilância, a nossa mente nos sabota. As nossas emoções nos sabotam. Mas a nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Se os olhos de Josafá estivessem fitos na realidade dele, ele ia sentar e chorar. Ele ia se entregar, já estamos derrotados. Mas assim como Josafá servia a um Deus grande e poderoso, nós servimos a um Deus grande e poderoso, que não perde batalha. Não perde batalha. Então, para de lutar com a sua própria força. Para de lutar com a força do seu braço. Não há força em você. Reconheça as suas limitações. Reconheça a sua fraqueza. É por isso que está cansado, desanimado, abatido, querendo desistir. Porque está lutando com a força do seu braço. Está querendo vencer a guerra sobre aquilo que você acha que sabe. Coloca a sua guerra diante do Senhor. Coloca o general de batalha diante da sua guerra. E você será vitorioso.
E não pode esquecer. Como é que eu coloco o Senhor na minha guerra, na minha batalha? Oração. Oração, jejum, entrega, adoração ao Senhor. Para finalizar, abra sua Bíblia em Atos 16, por favor. Atos 16, 16. Amém? Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito minúsculo, porque é espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou, o espírito imundo. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo, Silas e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vou ler de novo essa parte. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e a corrente de todos se soltaram. E é interessante, né, que Paulo e Silas, eles foram presos porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. E de repente você pode pensar: poxa, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo certo e só passando por dificuldade, só passando por dia mal. Mas, Senhor, eu estou te servindo. Eu faço a sua vontade, só passo por guerra e só passo por luta. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu faço o que o Senhor quer e só passo por luta. E aí eu tenho uma proposta do céu, para vocês não, para nós. No lugar de lamento, vamos adorar. No lugar da murmuração, vamos louvar. Paulo e Silas tinham todo motivo para reclamar. Tinha ou não tinha? Estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo o que Deus me pediu. E fui açoitado, fui maltratado.
Eles foram, como é a palavra, porque falaram mentiras contra eles, né? Falaram coisas que não eram verdade. E ainda assim, eu estou preso. Eles podiam se juntar e se lamentar. Paulo, Silas. Tá valendo a pena não. Tá valendo muito a pena esse ministério aqui não. Paulo e Silas, tá ruim aqui. Mas eles se juntaram, em vez de reclamar e se lamentar e murmurar, eles se juntaram para orar, que a palavra fala que eles oraram, e eles adoraram ao Senhor. E a prisão, as prisões se abriram, as correntes se quebraram. E o interessante é que a Bíblia não fala que quando eles adoraram, as correntes soltaram somente de Paulo e Silas. Quando eles adoraram, a presença de Deus veio com grande poder sobre eles, que até aqueles que estavam ao redor provaram, experimentaram do poder do Senhor. Imagina se nós nos colocarmos no lugar que o Senhor nos quer. Que lugar é esse? Lugar de entrega. Lugar de entrega. Imagina o que o Senhor não vai fazer em nós, na nossa casa, na nossa família, nos seus filhos, nos seus netos, nos nossos vizinhos. Imagina o que o Senhor não fará através da nossa vida. A igreja do Senhor, imagina o que o Senhor não fará nesse lugar. Se a igreja do Senhor se levantar e adorar ao Senhor com poder, nós vamos provar do poder do Senhor. Há um poder que só os filhos podem experimentar. Há um poder reservado para aqueles que decidiram servir ao Senhor. Aqueles que se decidiram por Jesus. Porque Ele está assim, gente, de braços abertos, mas não é empedurado no madeiro não, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está de braços abertos nos chamando. Vem, filho, vem, filha. Vem, eu quero me relacionar com você. Eu quero te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Eu quero te levar para lugares que você ainda não conhece. Eu quero te apresentar o meu poder. Eu quero te encher da minha presença. Eu quero transformar você de dentro para fora. Eu quero fazer de você um novo homem. Eu quero fazer de você uma nova mulher. Eu quero limpar você. Eu quero lavar você. Assim como o pai do filho pródigo fez. Deu novas vestes, botou um anel no dedo, deu sandália, comemorou, abraçou, recebeu. É assim que Deus nos recebe. É assim que Deus está pronto para nos receber. Amém? Agradeço a minha oportunidade, pastor. Amém. Glória a Deus. Entenderam o recado? Aqui é a tua caneta. Uma das histórias mais eletrizantes é a história de 2 Crônicas 20. História de Josafá. Nós vemos, e muitas das vezes nós esperneamos, queremos lutar com as nossas próprias forças, com a força do nosso braço, e não adianta. Nós sabemos que Josafá, ele, como foi bem direcionada a palavra, ele simplesmente colocou o povo diante de Deus e ele fez o que tinha que ser feito. Se você olhar a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 20, você vai observar que Josafá, quando ele soube dessa estratégia que havia contra ele e contra o povo de Jerusalém,
A Bíblia fala que Josafá temeu. Nós vamos temer diante da doença, nós vamos temer diante das dívidas, nós vamos temer diante de tudo aquilo que faz com que nós venhamos temer. Mas nós não podemos nos acovardar. Precisamos fazer assim como Josafá fez. Segundo a palavra de Deus, Josafá, ele dobra o seu joelho e ele começa a reclamar com Deus. Ele reclamou com Deus. Ele falou: como o Senhor pode deixar esses dois povos vir contra nós? O Senhor poupou ele. Mas se você for ver como foi falado, existia um propósito de Deus para que deixasse aqueles dois povos de pé. Josafá quase caiu em pecado. Se você olhar antes, no capítulo 18 e 19, você vai ver que Josafá fez aliança, ou quase fez aliança com Acabe. Ainda bem que os profetas, os homens de Deus disseram para ele: não faça isso. Talvez você esteja fazendo propósito com quem você não tem que fazer. E o Senhor está dizendo para você através dos profetas: não faça isso. E ainda bem que ele não fez. E aí nós entendemos que a única coisa que nós precisamos fazer é louvar, é adorar o Senhor para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca aquele louvor aí que você separou aí, Luciano. Eu quero que você, enquanto esse louvor estiver tocando, eu quero que você coloque as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que tem trazido transtorno para a sua vida, aquilo que tem trazido dúvida para a sua vida, que você coloque isso diante de Deus, para que o Senhor, Ele faça algo diferenciado na tua vida. Feche os seus olhos, creia no poder de Deus, que tudo podes fazer. Creia no poder de Deus nessa noite. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu Isso, poder. só adore a Ele. Só adore. Em ti muralhas caem, Oh, portas aleluia. se abrem. As muralhas vão cair quando Eu você posso adorar. ir As muralhas além caíram do quando Josué impossível. adorou o Senhor. Em ti Os inimigos foram destruídos quando Josafá adorou ao Senhor. O inferno As correntes, as portas se abriram quando Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Então adore, adore a Ele. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Aleluia.
Amém com o Senhor. Eu tudo posso. Aleluia. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele. Já comece a cantar a sua vitória. Deus está à frente das nossas batalhas. Queridos, naquele dia, em 2 Crônicas 20, o profeta se levantou, um homem chamado Jaziel se levantou no meio do povo, com toda a autoridade que o Senhor colocou no coração dele. E ali ele disse: ó povo de Jerusalém e de Judá, ó rei Josafá, não temais, porque essa guerra não é vossa, mas do Senhor. E eu declaro nessa noite que a tua guerra não é a vossa guerra. Os teus problemas não são os teus problemas. As tuas lutas são as lutas do Senhor. As tuas guerras são as guerras do Senhor. Creia no poder de Deus, porque o Senhor, Ele usou aquele homem, Ele disse: creia em Deus, creia também em mim. Senhor, em nome de Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma, Senhor, aquele que está com o coração aflito, angustiado, amargurado, que nessa noite o Senhor possa tirar todo o peso, todo o medo, toda a angústia, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está à frente como gigante. O Senhor, às vezes, Senhor, coloca gigantes na nossa frente, como já foi falado, para que nós venhamos a desenvolver fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Pai santo e poderoso, nessa noite nós decretamos a falência de todos os problemas, de todas as lutas nas nossas vidas, em nome de Jesus. A tua igreja clama, a tua igreja já te adorou, a tua igreja já ouviu a palavra que o Senhor trouxe para ela. Agora, Senhor, leva-nos de volta para os nossos lares, sabendo que ainda que nós cheguemos em casa, encontremos o problema, mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que foi desenvolvido, expressado, e Senhor, a adoração que foi feita ao Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de ter vindo na sua casa para te adorar, e sabemos que nós visitamos a sua casa e fomos visitados pela tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça soberana de Senhor Jesus e as doces consolações do doce Santo Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga amém. Aplauda o Senhor, vai para sua casa com a tua vitória, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Beijo no coração, Carminha.